Bom dia, galerinha. E aí, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live aqui. Vamos começar aí, vamos chamar o... E aí? E aí, garotinho, beleza? Bacana? Tudo bom? Como é que tá aí? Tudo tranquilidade. Ou tá chovendo aí em Brasília? Como é que tá aí? Cara, não para de chover, tá acredita? Mano, aqui tá nubladão e ontem choveu. E deu uma chuvada sinistra. Deixa eu agitar aqui na conta. Vamos aí. Galera, hoje eu vou ter um papo com o Lander aqui. Nós vamos falar sobre massagem esportiva dentro do Recovery. Como é que funciona. O Lander é massoterapeuta, trabalha com a gente. E tem um monte de dúvidas sobre essa questão de como que funciona a massoterapia dentro da área de Recovery, né? Então a gente vai bater esse papo aqui para a gente tirar essas dúvidas e conseguir chegar aí no negócio. Eu tô na estrada, né? Tô voltando. O cara tá na... Eu já devo estar aí já. Vocês vieram por onde? Por Minas Gerais ali? A gente vai ter que ir por Minas. Na verdade, a gente tá no Rio aqui ainda, né? Tô saindo daqui hoje. Saindo aqui na estrada aqui. Deixamos para sair um pouco mais tarde aqui, por conta da chuva. Mas tá no jeito. Mas bora lá. Vamos falar sobre essa questão aí. Galera, para quem não me conhece, né? Eu sou o Gutenberg, sou massoterapeuta. Trabalho com esporte, sou especialista em massoterapia esportiva. Tem uma empresa que é a GM. A GM é uma empresa que trabalha com recovery esportivo. A gente atende vários atletas de alto rendimento. O Lander trabalha com a gente, é nosso massoterapeuta. E hoje a gente vai falar aí sobre a massoterapia esportiva dentro da área de recovery, né? Então, é um trabalho que a gente vem fazendo já há bastante tempo, desde 2017 que a gente trabalha especificamente com isso. E a gente faz vários eventos aí em Brasília, no Brasil inteiro aí com essa parte de recovery. E todo mundo pergunta, né? Como é que funciona? Cara, como é que acontece isso? Como é que é feito, né? O pessoal pensa que o recovery ele só é dividido só com os equipamentos. Na verdade, a gente utiliza a massoterapia dentro da área de recovery também com vários equipamentos, né? Então, um dos recursos do recovery é a massoterapia esportiva e a gente tem várias técnicas que a gente utiliza, né? E o Lander sempre teve muitas dúvidas dessa questão da massoterapia ali, como é que funciona. Não, Lander, fala um pouquinho de você. Tem quanto tempo você está na área aí, trabalhando com massagem? Conta aí pra gente. Cara, bom dia. Tudo bom? Eu entrei no ramo da terapia da saúde há um ano atrás e a massoterapia desportiva, cara, já tem uns 5 meses, né? Já tem uns 5 meses aí que a gente está nessa caminhada, iniciando ela ainda, né? Tem muito para caminhar. E eu percebi que era o maior tabu na minha cabeça, era achar que a massagem esportiva tem que ser uma coisa muito ostensiva, muito pesada. E aí esse cara aqui de cima, que tá pezinho, ele tá aos poucos moldando o meu pensamento, falando que, cara, a mão pesada vai aumentar o processo inflamatório e é isso. A gente pode ficar aqui falando mil coisas, mas é isso, né? Porque às vezes a gente acha que é porque a mulher fortuna, correu uma maratona, pulou 10 metros de altura, que ela vai aguentar uma cotovelada na perna, né? E não é muito bem isso que acontece. E às vezes tem muito... O Gutenberg aqui conhece mais casos do que eu, de atletas que se lesionam, que tem rompimento parcial de musculatura por causa de uma massagem muito pesada, né, Guto? A Thaís lá que a gente atende lá a mulher rompeu o bíceps, fazendo a massagem. Então, cara, se você está assistindo esse vídeo aqui, essa live, né? Estamos ao vivo, galera. Você assiste para iniciante de massoterapeuta que está querendo ingressar na parte do desporto. É muito importante você fazer pessoas que já trabalham nessa área, que já sabem
o protocolo de lidar com um atleta. E aí Encurta o caminho, né, Lander? não tem outro caminho, mano. E se encurtar o caminho, Encurta. você tá queimado. Você não vai trabalhar na área. Verdade. Bom, então, assim, gente, olha só, como é que funciona, né, esse trabalho de massoterapia esportiva e como que a gente utiliza esse recurso dentro da área de recovery, né? Como a gente já falou, o recovery ele tem alguns pilares, né? E é muito importante quando a gente pensa nessa questão do pilar do recovery aí, que a massoterapia é um dos bem importantes como recurso. Então, dentro desses pilares, a gente tem como recursos do recovery, a gente tem a massoterapia esportiva, a gente tem a botas de compressão, a gente tem a crioterapia com as banheiras de gelo, né? A gente tem a eletroestimulação, a gente consegue associar algumas outras terapias também, quando está dentro da área de recovery, dependendo do esporte que a gente está trabalhando, a gente consegue associar a acupuntura, consegue associar a própria fisioterapia, a gente consegue associar a osteopatia, então quiropraxia e a massagem, né? O recurso da massagem é um recurso que a gente utiliza muito, né? Dentro da área. E a galera gosta muito, né? Porque a massoterapia ela tem algumas técnicas que são específicas para o atleta, principalmente quando ele está em desporto, ele está em competição, que ele está fazendo uma prova, né? Então, depois de uma prova, a gente sempre utiliza a massoterapia aí e ela tem um resultado muito bom. Qual que é, Lander, a sua principal dúvida? Assim, você falou sobre a questão, né? O Lander ele veio de uma escola que a massoterapia, a massagem esportiva tinha que doer muito, né? Aquela liberação, é só falar da liberação miofascial, mas é uma liberação miofascial muito dolorosa. E a gente desmistificou isso, né? Desconstruiu essa parte, estamos fazendo esse trabalho de desconstrução aí com muitos terapeutas que acham que a liberação miofascial, né, na verdade, e a massagem do esporte, ela tem que ser dolorosa para o atleta ter resultado. Na verdade, é o contrário, né? Então, a gente trabalha com uma linha que o atleta, a gente precisa ter de alto rendimento, ele precisa ter realmente sentir a diferença na massagem e não ficar dolorido. A gente já teve muitas experiências com atletas que fizeram massagens e tiveram problemas, né? A galera que passa com a gente, que a gente acompanha aqui. Né? A gente, né? Então a gente viu que é importante a gente orientar os terapeutas, né? Fazer um treinamento específico, tudo. Ontem a gente fez uma live falando sobre a liberação miofascial, né? A massagem esportiva versus liberação miofascial, para a galera entender que a liberação miofascial, na verdade, essa palavra aí que a galera utiliza, ela é um jargão só, mas na verdade são técnicas miofasciais que a gente utiliza, né? Então a gente tem algumas técnicas específicas que a gente para fazer a aplicação da liberação. E é interessante que para o atleta, principalmente do alto rendimento, saber usar o momento da técnica ou não que é o mais importante, né? Então assim, qual que é a sua maior dúvida, Lander, quando você pensa a massagem dentro do esporte? A massagem dentro do esporte, a maior dúvida que eu tenho que é uma dúvida que eu tô tentando diminuir lá ao longo dos dias, dos meses de estudo, são os testes anatômicos. Por exemplo, o cara ele tá com problema no glúteo. Porra, mano, eu tenho que estar com essa coisa na cabeça, eu ainda não tô. Então, os testes anatômicos, Guto, eu gostaria de pedir para você... Testes ortopédicos, você fala. Ortopédicos, testes ortopédicos. 3 testes assim para eu conseguir fazer uma leitura rápida de um músculo grande, como o quadríceps. Vou começar no quadríceps. Depende, né? Então, o que a gente pensa dentro de uma área de recovery, né? Quando o atleta chega, que ele está sentindo um desconforto ali naquela região. Normalmente a dor, os testes da área de recovery, a gente utiliza muito, não é nem muito para musculatura, a gente utiliza muito para articulação. Né? A gente utiliza eles mais para a gente identificar dor na articulação. Então, por exemplo, o atleta chegou, está fazendo uma prova de crossfit lá, por exemplo, e aí ele está sentindo uma dor no joelho, né? Ele está sentindo uma dor no joelho, ele está com uma dor ali no joelho. Daí a gente vai fazer alguns testes com ele. Esses testes a gente tem dentro da área de recovery, a gente tem um cara que chama coach de saúde, e ele faz essa avaliação de ver como é que o atleta está, né? Como é que ele chegou. E nessa avaliação, ele tem esse recurso de usar alguns testes, né? Primeiro, a gente pode ter
fazer uma avaliação visual, depois a gente faz uma avaliação com a palpação, e a gente pede para ele fazer alguns movimentos que refletem e referem à dor. E daí a gente vai identificando, né, quais são a musculatura, a articulação que está mais envolvida, né, nesse desconforto, e aí a gente indica uma terapia voltada para isso. Então, a gente utiliza os testes como uma base, né, de avaliação para a gente acelerar o processo e identificar o mais rápido possível. Então, por exemplo, o cara está sentindo um desconforto no joelho e ele vai ter que agachar, vai ter que fazer um snatch, vai ter que fazer um overhead, vai ter que fazer alguma coisa e ele vai ter que agachar daqui a pouco. Então, a gente vai identificar como é que está esse movimento que ele está fazendo, aonde está a dor, e tudo. Normalmente, a gente faz um teste específico quando está com dor no joelho, a gente faz um teste da patela, para identificar se o problema é ali de alguma coisa mais na inserção. Né? Então, a gente definir qual vai ser a técnica, né, que ele vai colocar ali e a gente vai utilizar, entendeu? E o importante do teste é o seguinte, a gente sempre faz o teste no início, e depois a gente faz um teste também no final para ver se aliviou. Então é sempre legal a gente retestar para ver se a técnica que a gente usou foi excelente. Então, pode falar. O Anderson Milhome, esse aqui que mandou um bom dia pra gente, ontem eu estava conversando, ele é do futebol, né? Ele uma dor da lombar mais próximo dos glúteos. E aí, qual que seria um teste interessante, um teste ortopédico para a gente identificar a parte inflamada ou fraturada? Olha, por exemplo, se a gente quando a gente pensa em dor na lombar, a gente tem que pensar o seguinte, que ele vai estar, a gente pode fazer um teste, pedir para ele fazer um teste de flexão, extensão, para a gente identificar, né, se está sentindo como é que é essa dor, se é algum problema, se é muscular ou se é mais clínico, entendeu? Então, quando a gente pensa em dor lombar, a gente utiliza alguns testes específicos, né, para esse tipo de desconforto. Né? Então, assim, é legal pensar, quando o atleta chega, e o coach de saúde está preparado para identificar essa patologia ali, essa dor mais rápido, que a gente consegue identificar. Então, por exemplo, o atleta normalmente, quando a gente está falando vamos falar do futebol, né? Ele está ali, está jogando, e aí ele sente uma fisgada na perna. A gente tem um atleta do futebol, não sei se ele conhece, que é o Michael, e sempre tem um desconforto na lombar, mas por quê? Porque ele já tem um quadro de hérnia, já há muito tempo já vem tratando, nunca parou de jogar, sempre vai fortalecendo, mas quando ele exagera o cansaço, né, por causa do volume que ele teve de jogo, ela vai ficar cansada e vai incomodar. E aí ele chega e fala, ó, putz, amanhã eu tenho que jogar de novo e tal. Aí a gente vai ver se foi alguma coisa clínica ali na questão da hérnia mesmo, ou se foi alguma coisa na questão muscular. Se for cansaço, a gente faz uma soltura específica, né, para essa musculatura ali, a gente faz uma soltura na lombar para fazer esse trabalho. Agora, se for uma coisa mais clínica, aí a gente vai identificar e tem que ver qual que é a parte clínica que está envolvida e indicar ele para um profissional mais específico, né? Então a gente coloca ele, ó, não, aqui você vai precisar procurar um osteopata, não, você vai precisar procurar um físico, né? Para poder tratar esse desconforto, entendeu? O Anderson tá até falando aqui. Ele está falando que não perca o movimento, mas fica uma dor baixa constante. E isso aí, véio, a gente é legal, né? Por exemplo, dentro da área do recovery, assim, o que a gente tem que fazer? Identificar isso rápido, né? Para que a gente consiga trabalhar. Porém, se é uma dor mais crônica, né? Se essa dor já vem acompanhando ele algumas semanas, alguma coisa, a gente, dentro da área de recovery, a gente não consegue tratar ele. A gente vai conseguir tratar ele dentro da clínica. Então, a gente vai lá fazer uma avaliação mais específica, porque dentro da massoterapia, nós temos algumas técnicas específicas de massagem. A gente tem uma técnica, como a gente falou essa semana, que é a técnica de pré-treino, né, intertreinos e pós-treinos, que a gente usa em competição, né, quando o atleta está no desporto, está fazendo a prática esportiva. E a gente tem as outras técnicas que é de
reabilitação, restauração e reabilitação que a gente usa dentro da clínica, né? Que é a famosa massagem de manutenção. E daí identificar isso. Então, para ele voltar, tá num jogo e quer voltar rápido, precisa jogar daqui a pouco, a gente tem uma técnica específica na área de recovery para fazer esse processo. Por exemplo, a gente, no caso dele, para tirar a dor, fazer uma analgesia, a gente pode colocar ali uma eletroestimulação, né? Pode colocar um eletro ali para fazer justamente a analgesia e ver como é que está o movimento. Vamos lá, fazemos uma terapia manual, a gente faz uma massagem específica lá, um deslizamento superficial e profundo, e aí a coisa fica mais fácil, né? A Andrea tá falando aqui, Anderson, a dor baixa é na perna? Essa dor irradia, será que ela irradia para a perna? Ele me falou ontem, acho que ele vai mandar a mensagem aqui, mas essa dor ela irradia sim, mas é bem na região da lombar mesmo, bem no meio do quadrado lombar. Eu cogito que é algo no glúteo, porque ele me mostrou um movimento que ele vai dar uma peitada na bola e ele faz uma angulação contrária à natural da coluna, para trás. E eu acho que deve dar algum pinçamento, aquele pinçamento do oblíquo que uma vez eu vi você soltando, que tu falou, Landa, quando a pessoa tá com muito problema aqui na ilíaca, você coloca ela de tal lado, faz essa manipulação que vai ajudar. Pela forma que ele me falou, eu lembrei até do Michael na hora. É o mesmo lance, Guto, do Michael, aquela dor na lombar do Michael. E é só quando ele faz o movimento para trás, o movimento de extensão. Aí no caso aí, por exemplo, esse é um movimento que é bem característico de flexor de quadril, né? E aí quando a gente fala de flexor de quadril, você comentou de glúteo, tem alguns testes, por exemplo, que a gente consegue estar fazendo, identificando, para fazer essa soltura específica, né? Então, vai ser fácil, isso aí é tranquilo de soltar, focando bastante ali no flexor, ali na região de transverso, de oblíquo, que você consegue fazer esse trabalho. Mas tem que ver se tem alguma coisa articular, você entendeu? Né? Então, depois da soltura, depois que faz esse trabalho ali, se essa dor ela fica mais localizada, mais específica, ou se ela vai ficar espaçada ou vai zerar, entendeu? Então a gente só precisa fazer essa avaliação, né? Então, Teria, então, um teste ortopédico após o atendimento, é bastante interessante, né? Na verdade é o seguinte, você tem que fazer o teste antes e fazer o teste depois. Né? Então, quando a gente pensa nessa questão de usar os testes, né, a gente precisa ter isso para fazer o antes e depois, né? Essa questão de fortalecimento, o Eduardo está falando aqui, está perguntando se ele precisa fortalecer o corpo, depende muito, né? Precisa avaliar, né? Precisa realmente fazer uma avaliação aí de biomecânica. Normalmente a galera da Físio faz essas avaliações, então a gente precisa só identificar e indicar ele para o profissional que vai cuidar desse processo, né? Às vezes é o fisioterapeuta, às vezes é o educador físico, né? Então é legal a gente saber como é que ele está se sentindo aí, qual que é essa causa e fazer a indicação correta do tratamento ali que ele precisa, né? Mas é bem importante. Então, assim, quando a gente pensa que o atleta está numa competição de futebol, que ele vai jogar vários jogos, né? Que ele tem vários jogos no mesmo dia, entendeu? Como que a gente vai tratar esse atleta ali durante a competição? Eu já participei de algumas competições de futebol, né? Tive a oportunidade de atender o Paraná, o Vinícius, a Natália Bitter e tal. E essa galera aí, normalmente eles sentem, né? Bastante fadiga, bastante cansaço, principalmente mais pro meio da tarde, final do dia. Já jogaram os 2, 3 jogos ali. E é legal a gente ter algumas técnicas específicas para fazer esse trabalho de diminuição da fadiga, né? Então a gente tem que lembrar que a gente consegue fazer esse trabalho com a massoterapia esportiva, quando o atleta está ali precisando da área de recovery. Mas também a gente utiliza vários equipamentos ali para ajudar, né? Então, por exemplo, a galera do futebol ali, é legal fazer a bota de compressão, né? Então a gente tem a bota de pneumática que ajuda ali a fazer uma drenagem ali nas pernas, deixar mais leve as pernas. A gente tem a própria banheira de gelo. A galera do futebol não gosta muito do gelo, não. Quem é que gosta? Gelo, a galera do crossfit, a galera da natação, eles já gostam mais, né? O salto, a galera da piscina, a galera do nada, eles gostam muito da banheira de gelo.
Mas a galera do futevôlei, beach tênis, eles não gostam muito não. Pra eles o negócio tem que ser banheira quente. É termoterapia. Termoterapia. Desse jeito, né? Então Galera, é tem que entender que importante. o processo inflamatório a gente trata com o termo um pouco mais à frente, né? Primeiro tem que vir com a quimio. Isso. Primeiro é justamente isso, né? A gente vai tratar com ele usar o termo lá na frente. Mas é legal, é importante pensar nisso. Então, assim, dentro da área do recovery, quando a gente pensa, né, em fazer um trabalho com um atleta que está sentindo uma dor específica, se a gente está lá, no caso dele aí, e ele chega sentindo essa dor na lombar, a gente vai focar, né, no processo da dor dele, só que a gente vai trabalhar o grupo muscular, a gente vai trabalhar toda a cadeia muscular, né? Então, assim, normalmente, qual que é a cadeia que mais acomete dor na lombar? E a cadeia posterior. Então, por exemplo, a Andrea comentou, vamos fazer a sutura dos múltiplos, né? Da paravertebral em si. Sim, mas não é só dela, né? A gente tem que soltar tudo. E lembrando que a cadeia posterior, ela começa no pé e vai até a região aqui por cima, na linha da sobrancelha, entendeu? Então aqui é onde ela termina, é uma cadeia muito grande, ela passa por toda a extensão da coluna, né? Passa ali na região do glúteo, pega um pouco essa questão da musculatura um pouco mais profunda ali do glúteo, passando posterior da perna, pegando panturrilha e vem até a ponta dos dedos. Então é legal a gente fazer a soltura dessa cadeia inteira para que ele fique melhor. Então, só da gente fazer esse trabalho focado na cadeia posterior, ele já tem ali uma melhora para poder voltar a jogar mais rápido, entendeu? Então é muito legal. Pensar nisso. Pô, galera, quem tá aí, ó, essa galera que tá aí, que chegou aí, dá uma curtida aí nesse bate-papo que a gente tá fazendo sobre massoterapia esportiva, massagem esportiva no povo. Se puder compartilhar aí com algum massoterapeuta que tem, mas quer saber as informações sobre a massoterapia esportiva, a gente tá falando, né, começando a fazer esse trabalho, a gente tá aqui todo domingo agora, batendo esse papo, sempre vai ter alguém aí a partir de agora para a gente conversar, trocar uma ideia, principalmente voltada para o esporte, né? O nosso foco aqui é massagem no esporte. Então, a galera que tiver curiosidade, tiver dúvida, quiser aprender um pouco mais, né? A gente vai estar fazendo esse trabalho com o pessoal. A gente sempre vai ter um terapeuta nosso aqui batendo esse papo comigo, a gente vai estar falando. A gente quer que a galera tenha um pouquinho mais de conhecimento da importância que a gente que trabalha no esporte nós levamos, né, para o atleta. É legal. Mas aí, qual que é a outra dúvida que você tem aí, Lani? Conta aí. Bom, então, nós começamos com os testes ortopédicos, né? Que é uma parte que é tão abrangente que se a pessoa achar que só existe uma técnica para usar, ela vai também estar muito limitada, né? Então, partindo da parte dos testes, a gente pode começar a perguntar as solturas das musculaturas mais profundas. Vamos falar agora, nós falamos dos quadríceps, né, posteriores, glúteo. A região ali, a Andrea estava falando da região paravertebral. Qual é o interesse da soltura dessa musculatura, Guto? Para um atleta, vamos continuar falando do futevôlei, já que a gente já pegou o nicho do futevôlei. Qual a importância dessa soltura completa posterior? Então, para a galera do futevôlei, essa musculatura mais profunda da coluna ali, como eles fazem muito movimento, né, de flexão e extensão para fazer a recepção da bola, para fazer o ataque, né? Eles têm um ataque aí que chamam de Shark Attack, que é um ataque técnico bem específico. Então, essa musculatura ela precisa ter maleabilidade, né? E a intenção de fazer essa soltura é literalmente dar mais maleabilidade para essa musculatura e não ter nenhum tipo de bloqueio articular. Então, é legal quando a gente vai fazer uma soltura com eles, focar nessa musculatura mais profunda. E qual que é a técnica que a gente utiliza para fazer uma soltura da musculatura mais profunda, né? Aí a gente pode usar uma técnica miofacial, a gente tem uma técnica de FTP, né, que é a fricção transversa profunda, que é uma técnica muito legal,
Porém, nesse caso, a parte neurodinâmica ela é muito importante, né? Então, a gente trabalha com a neuromuscular e associa as duas para fazer a estrutura mais profunda. Então, quando eu penso em fazer um trabalho para essa galera, por exemplo, vamos falar da galera do CrossFit, que lombar, a galera do CrossFit sente pra caramba. Todo odd, uma competição, Isso o é cara verdade. sente muita lombar. Tô Porque treinando. além da galera agachar muito, né? Além da galera agachar pra caramba, eles ainda têm um negócio interessante, que é o quê? Que, por exemplo, eles conseguem estar tendo uma sobrecarga muito grande. Então, o cara pega ali um peso gigante, vai fazer um deadlift normalmente, ou então tem aquela sandbag, né, que a galera faz, e aí eles colocam um peso. E esse peso, dependendo de como que ele tá, ele vai comprimir a lombar. E o que ela vai fazer? Ela vai engear, né? Ela vai travar de verdade, vai deixar o cara imóvel, né, de fazer um movimento de flexão e extensão. E aí, para essa galera, a gente utiliza também algumas técnicas de massagem clássica, né? De massagem sueca, para poder fazer o deslizamento especial e profundo. Porque quando a gente pensa nos músculos grandes, né? Por exemplo, no próprio, vamos falar assim, no transverso, no oblíquo, né? Nessa musculatura, a gente precisa deslizar e saber. Então, a galera que trabalha com massoterapia esportiva tem que entender quais são as camadas da musculatura, né, que a gente tem. A gente tem várias camadas envolvidas no processo do movimento, e isso o pessoal precisa ter uma ideia ali de como é que vai funcionar. É bem legal aí esse trabalho, né, que a gente vai fazendo. Entendeu? Então, assim, quem tiver mais interesses, né, de saber como que funciona esse trabalho, a gente tem uma formação específica, né, para essa galera da massoterapia, e a gente tem ali ensina como que a pessoa faz a identificação, faz a aplicação do trabalho mais fácil, né, faz a aplicação da técnica correta. É bem interessante fazer isso daí, entendeu? Então, quando a gente vai fazer um trabalho profundo, a gente utiliza a técnica de FTP, que é a flexão transversa profunda, e as técnicas proprioceptivas, né, neuromusculares aí em conjunto. A gente usa essas duas técnicas para fazer um trabalho mais profundo. Isso quando o atleta está em competição, né? Quando ele está fazendo um trabalho de manutenção, aí a gente vai avaliar, porque aí a gente vai trabalhar mais específico e sistêmico o corpo, né? Sim. A Andrea está falando aqui que ela no CrossFit é bem comum, né, a galera fazer. Ó, o Edu aqui perguntando aqui, ó, por conta da sensibilidade em relação à dor, a drenagem linfática seria injetada para esse atleta de CrossFit? Então, a drenagem linfática, cara, Acho que bugou o áudio. Áudio bugado. Bugou. Vai ter que repetir tudo, Gutenberg. Ele entrou na oratória, galera. Ele vai demorar um pouco para ver. O áudio travou. Ninguém escutou nada. Você vai ter que repetir. Você vai ter que repetir a explicação. Agora melhorou. Agora melhorou? Vamos ter que voltar toda a explicação da drenagem no esporte, porque na hora que tu começou a oratória, desandou o áudio. Ah, é verdade, olha só. Então, agora tá bom. Eu acho que meu fone de ouvido aqui eu mexi, deu algum problema. Deu uma Quando a gente fala da isso, agora tá funcionando o áudio normal? Agora tá ok. Ah, galera, então avisa aí como é que tá, entendeu? Olha aí, ó, uma terapeuta brasileira aí, cara, gente finíssima, meu. Bom dia, tamo aqui.
pensando nesse processo aí, né, voltando à pergunta do Edu, sobre a drenagem, né, para processo de dor, a gente utiliza ela mais quando o atleta, no pós-prova do atleta, né? Então a drenagem é uma das técnicas de tratamento dentro da massagem esportiva. Dentro dessa técnica a gente coloca ela ali na parte de tratamento, né? Então a gente sempre utiliza ela mais no pós-prova, no pós-treino, e para dor a gente tem algumas outras técnicas específicas, que é a gente utiliza a massagem clássica, né? O deslizamento especial e profundo, ele é mais eficaz, né? Porque a gente utiliza uma técnica para fazer a teoria das comportas, né? Então, por exemplo, se a pessoa está com uma dor específica, a gente vai estar utilizando ela para fazer inibição dessa dor e ativar os receptores, e a gente modula ela para que ela consiga, que o atleta consiga sentir a melhora, né? E aí, quando a gente traz o aporte sanguíneo, fica excelente. Então, a pergunta do Edu foi perfeita aí. Muita gente tem essa dúvida, né? Puta, tá com dor, vou fazer uma drenagem? Não, né? Vai fazer outra coisa, tem outras técnicas melhores para fazer. A não ser que seja uma dor específica para inchaço, por exemplo, eu tô com uma dor porque eu tô com uma edema no joelho, meu joelho tá com inchado, tá com uma água, eu tô com cisto de Becker, lembra que a gente falou dessa semana de cisto de Becker? E a galera, aí quando é nesse processo, a gente utiliza ele, mas para tirar o edema, né? Entendeu? E automaticamente vai diminuir também a dor, né? Mas é isso. Mas vamos lá. A drenagem também é que você vai fazer o deslizamento longo que já vai estar associado a outras técnicas, né? Então é interessante você fazer uma analogia do seu paciente e ver o que ele realmente está necessitando no momento. Não achar que, esse protocolo aqui eu vou resolver o problema do mundo. Cara, cada caso é um caso. Este homem que está aqui em cima mostra isso pra gente todo dia. Identifica o caso, com seu conhecimento técnico, você vai ver a melhor forma de tratar esse problema, essa anomalia, não só de uma técnica. Se você está aí vendo algum curso que o cara fala, meu irmão, eu vou resolver todos os problemas da pessoa com 3 passos. Cara, fuja desse curso. Procure um curso mais amplo que o cara fala, meu irmão, para resolver cada caso é cada caso. Não é isso aí, Gutão? O que a gente precisa, a principal ferramenta do massoterapeuta é a avaliação, né? E se ele faz uma avaliação bem feita e ele conhece as técnicas, os recursos que a massoterapia tem, né, que são vários recursos, ele consegue atingir o objetivo ali, que é a principal, né? Que normalmente é tirar a dor, aliviar, ganhar mais amplitude de movimento, melhorar o fluxo sanguíneo. As pessoas precisam saber um pouco mais sobre massoterapia, porque às vezes a massagem é o primeiro recurso, né, da pessoa, isso é instintivo. Toda vez que a gente bate a perna em algum lugar, a primeira coisa que a gente faz é levar a mão e fazer a flexão, então já é uma técnica de esfregar. E é um recurso que muita gente utiliza, mas não conhece realmente a sua eficácia ali, né? Não conhece, não procura entender um pouco mais as técnicas, tá? Mas é legal. Qual que é outra dúvida aí que você tem, Anderson, sobre a questão da maestria no esporte? Eu tô achando legal a gente começar a falar das cadeias posteriores aqui. A gente começou a falar de perna, né? Falamos de lombar, subimos. Vamos falar do lance, Guto, de escápula, mano. Escápula é um problema que aflige muito atleta, né? De vários esportes diferentes. E a identificação do problema na escápula é interessante o início com o teste ortopédico e logo após a gente perguntar pro cara qual é a limitação dele e aí trabalhar na limitação. Tipo, o cara não consegue, por exemplo, eu vou dar o meu caso. Eu não consigo encaixar minha escápula quando eu tô com a barra em cima da cabeça no CrossFit. Qual a musculatura que a gente poderia usar, manipular para melhorar essa elasticidade? Cara, essa flexibilidade aí, olha só, é bem interessante o seguinte, quando a gente pensa num atleta que ele está começando igual você, a gente tem que pensar assim, que você é um bebê e você está começando a caminhar, entendeu?
Então, nesse primeiro momento, é focar na técnica e não na carga. É o que normalmente acontece ao contrário, a galera foca na carga e não na técnica, né? Quer pegar a carga de qualquer forma, para justamente trabalhar essas valências. O CrossFit, ele tem uma, vamos dizer assim, por ser um esporte muito técnico, né? São 3 esportes de um só, você precisa de umas valências que normalmente a gente não tem. O adulto, ele não é treinado para fazer alguns movimentos, principalmente os movimentos acima da cabeça. E quando você não tem esse movimento para cima da cabeça de uma forma natural, o corpo ele vai se limitando, né? Entendeu? Então você precisa fazer uma adaptação. O que precisa fazer, por exemplo? Dá para a gente ajudar a acelerar esse processo dentro com a massoterapia, a parte esportiva? Dá sim, a gente consegue ajudar a acelerar o processo, mas não consegue resolver só com a massagem. A gente precisa que ele tenha ali fazendo um trabalho com a fisioterapeuta, fazendo um trabalho com o educador físico, né, com o próprio coach dele do boxe, vai ensinar a fazer as técnicas, né, o gesto esportivo que ele precisa, e o que a gente vai fazer é trabalhar melhor esse tecido para que ele fica mais maleável, né, e aumente mais a amplitude de movimento. Então, assim, no seu caso, qual que é o indicado de fazer? É treinar, né, continuar treinando, não colocar carga em cima desse processo, se é um cara que tem uma estrutura muscular grande, um cara que tem uma estrutura muscular forte, porém, a técnica nenhuma, entendeu? Então, você não consegue movimentar as articulações direito, né? É muito mais fácil uma pessoa que é mais flexível, né, que é uma pessoa que tem uma quantidade maior, conseguir desenvolver uma técnica rápida e depois ganhar força, do que pegar um cara que tem força e fazer ele ganhar técnica. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Desconstruir a força por inteiro e trabalhar do básico. Né? Então, é um trabalho que demora um pouquinho. Isso aí, o corpo, ele demora para fazer esse retreinamento ali. E você associando isso com a galera, com coach, fazendo um trabalho de consciência corporal específico, associando mais a massagem de manutenção aí para esse processo, você vai ver que vai acelerar o processo, né, a evolução aí de fazer o movimento. Principalmente o caso seu é o snatch, né? Quando você faz snatch, a barra fica para frente, ela não encaixa como precisa, mas é por conta realmente de uma adaptação do corpo. Então, assim, você começa primeiro a engatear, aí depois você começa a tentar ficar em pé, aí depois que você tentou ficar em pé, você começa a dar os primeiros passos, até você começar a andar, né, dar os primeiros passos, depois fazer a caminhada normal do processo, entendeu? Sim, e uma coisa que eu percebo também, Guto, às vezes alguém que está no boxe e está iniciando o treino agora, é a falta de consciência de não botar carga. O cara vê lá alguém fazendo um squat snatch, eu tava falando de squat snatch essa semana, teve um odd lá que tinha. Cara, bota muita carga, se você botar 20 libras de cada lado, já vai estar bem difícil. E aí eu vi um cara que ele tava na aula, ele tava lá na semana dele, um atleta bem experiente na frente fazendo squat snatch com, acho que ele tava fazendo com 60 libras. E eu vi o cara tentando fazer do mesmo jeito, mano. E eu, mano, olha só quando esse cara tá arqueado. O bom é que o coach tava lá próximo, já chegou aí, vai pegar ali a barra de iniciante, vou botar uma madeirinha. E eu vi no olhar do cara, tipo, aquela técnica. O cara só queria jogar a barra pra cima da cabeça, pra rolar um acidente. Tu já viu um acidente assim, Guto, por causa desse preparo? No CrossFit, o que mais a gente vê, né? A galera que... o problema do CrossFit, a gente fala que é o ego, né? O ego é bem interessante quando a gente pensa nesse processo. E quando eu falo de ego no CrossFit, é assim, é você chegar lá, você começando o esporte agora, e sempre vai ter alguém que está mais tempo que você, né? E como é um processo que demanda, né, você ter essa caminhada que a gente falou, essa evolução, muitas das vezes, dependendo do esporte que você faz, principalmente, por exemplo, musculação. A musculação, quando a pessoa vem da musculação para o CrossFit, ele tem força, né? Mas ele não tem uma coisa que a gente chama que é a flexibilidade e a mobilidade articular. Porque a pessoa trabalha a musculatura isolada e trabalha em conjunto. E como o CrossFit, o trabalho é em conjunto, o grupo muscular trabalha como um todo, é um movimento funcional, às vezes esse músculo não está treinado para isso. E aí já vi várias pessoas se machucarem no snatch, no overhead,
no própria barra, né? Por exemplo, no CrossFit a gente tem um movimento de barra, que é no pull-up lá, que eles chamam de butterfly, que é fazer o kick, né? Fazer a barra com o movimento. E a galera não está preparada para isso, então muita gente às vezes cai da barra por falta desse movimento. Às vezes ele não está preparado, a articulação não está preparada, tem inflamação nos ombros por conta disso. Então já vi muito, né, esse trabalho. Principalmente em competição. Quando eu falo dentro da área de recovery, é muito interessante, né? Eu vi aí, a Val entrou. Bom dia, Val, tudo bem? Como é que você está? A Val é outra massoterapeuta excelente, né, parceira nossa, tem um trabalho incrível aí, e trabalha com a gente nas áreas de recovery, aplicando a massoterapia esportiva. E então, assim, a gente já passou por muitas, né? Trabalhou em muitos eventos aí, e a gente sempre vê a galera acontecendo isso, né? Tendo algum tipo de lesão, tendo alguma coisa por falta realmente de ego, né? O cara não dá conta, e aí no CrossFit tem o pessoal recorde, né? Tem o PR que a gente chama, e ele vai tentar ali bater o PR dele, uma coisa que ele não estava preparado ainda, vai lá e na competição dá ruim. Falta Mas lubrificação articular, falta... Isso, falta um monte de coisa. Não tá, ele quer pular etapa, ele tá engateando e já quer levantar e sair correndo, entendeu? Não quer levantar primeiro, caminhar e depois sair correndo. Não, ele já quer sair correndo. E aí acontece isso. Mas a gente tá lá, né? A gente consegue ajudar ele, dar essa orientação aí, conversar com ele sobre como é que funciona o trabalho. E ele tem aí um resultado muito legal. A gente já conseguiu aí dentro por exemplo, eu estava no evento com a Val, agora, no ano passado, e acho que foi em Caveira, né, Val? E aí a gente tava lá, eu fui buscar alguma coisa, chegou um cara carregado, aí que tinha machucado a lombar e tal, não sei o quê. E aí eu tava saindo, a Val foi atrás de mim, ela não conseguiu, aí ela chegou lá e falou, não, vou resolver. Aí a Val foi lá, fez o trabalho, resolveu lá, né, o cara chegou lá carregado e saiu de lá andando, entendeu? Então, dentro da competição, muitas vezes acontece isso, né? Então, a gente consegue fazer esse trabalho na área de recovery com a massoterapia, e é muito importante, né, o trabalho que a gente faz. Massa demais. Entendeu? Né? Galera, essa live que a gente está fazendo, Irlanda, a gente está batendo esse papo aqui, falando sobre massoterapia no recovery, né? Como é que funciona a massoterapia esportiva dentro da área do recovery. Para quem está chegando aí agora, a gente comentou sobre esse trabalho, e é um trabalho que a gente vai fazer durante o ano 2023, para colocar a galera para entender aí como é que funciona a massoterapia esportiva. Nosso objetivo aqui é fomentar o trabalho do massoterapeuta dentro do esporte, né? Para que ele consiga entender um pouquinho que o massoterapeuta é um profissional que tem uma responsabilidade muito grande dentro do esporte, né? Então a gente está aí para valorizar aí cada vez mais a galera que trabalha dentro do esporte aí. Então, se você é massoterapeuta, tem alguma dúvida, tem alguma questão, a gente já tem alguma experiência, a gente tem alguns anos que vem trabalhando, né, com a massoterapia esportiva, e com isso a gente viu que tem uma dificuldade. Então todo mundo me pergunta, também, mas como é que funciona, como é que faz assim? Né? E principalmente a galera que está começando, a área esportiva ela é uma das áreas que a gente tem dentro da massoterapia, né? A gente tem a massoterapia bem segmentada, tem alguns sistemas que são voltados para o relaxamento e bem-estar, para a estética, para a área da saúde, para a área do esporte, né? Para a área holística. E cada um tem técnicas específicas, né? Todas elas precisam do profissional capacitado. E a ideia é justamente essa, trabalhar esse profissional, né? Ajudar ele. O Lando trabalha com a gente lá, e a gente está fazendo, tem uma formação que a gente está fazendo, os meninos estão com a gente aí desde o dia 14 de dezembro, fazendo uma formação diária, né? A gente está batendo um papo todo dia, e a gente resolveu fazer essa live todo domingo aí, para bater um pouquinho mais de papo, tirar as dúvidas que eles estão tendo aí durante essa formação, essa caminhada aí de formação dentro da massoterapia esportiva. Mas vamos lá, Lando, outra pergunta, que a gente já está com 45 minutos de live e eu estou na estrada. Caraca, já tem 45 minutos. Então, vamos com a região posterior, a gente já subiu até as escápulas, né? Vou dar um relato aqui da minha pessoa.
você tava falando do Butterfly aí, e eu tive uma lembrança. Primeiro treino que eu tive com Butterfly, eu tive que dormir com os braços para cima no outro dia. Foi até um dia que a gente ia atender lá no Yacht Club o dia anterior, e eu falei com a Andrea, que é uma das nossas parceiras aqui da... Falei, Andrea, o negócio tá feio, velho. O negócio tá feio. E aí ela fez toda essa soltura aqui da região das dorsais, manguito. Quando o cara fica muito tempo nessa parte isométrica na barra, Guto, você indica ou você passa algum protocolo assim específico para a gente melhorar essa mobilidade? Ou é só o cara meter as caras mesmo e pensar no recovery como no corpo todo? Depende, né? Por exemplo, quando ele está fazendo esse trabalho mais de ginástico, que a gente fala aí, né? Fazer as barras, fazer o próprio... a gente tem um exercício que você ainda não faz, que é o muscle up, né? Que é fazer aquele movimento de subir na barra. E quando ele está fazendo, treinando muito, né? A galera do CrossFit, eles têm o desbloqueio. Eu falo que é virar chave. Esse ano a meta da galera do CrossFit é assim, minha meta é desbloquear meu muscle up. Não, eu quero desbloquear meu ring muscle up. Desbloquear meu handstand walker. E quando a gente tem esse trabalho, quando a gente vê essa galera que está fazendo esse treino específico, aí a gente tem que pensar em cima das cadeias musculares, que é o nosso trabalho básico, né? Então a gente tem uma cadeia que é a cadeia superior, né? É uma musculatura que é voltada para essa região, como você falou aí, né? A parte da dorsal aqui, a parte de romboides, a parte do manguito, de bíceps, tríceps. Então a gente solta esse grupo muscular como um todo, como essa cadeia, e a gente tem que identificar qual o movimento que ele está fazendo. Então a gente trabalha de 2 a 3 cadeiras. Aí o trabalho tem que ser sistêmico, né? Por quê? Porque para conseguir melhorar isso, fazer esse trabalho, não adianta só soltar a cadeia superior. Eu preciso soltar também uma cadeia anterior, onde passa a região estrutural. Eu preciso soltar uma cadeia lateral, preciso soltar uma cadeia em espiral, né? Então, realmente é bem interessante. Então, quando a gente pensa nesse fazer o trabalho com a massoterapia esportiva, eu preciso entender de biomecânica, né? Entender da biomecânica do esporte, né? Do movimento que ele está fazendo, para daí a gente conseguir ajudar o atleta a evoluir nesse processo. Então, quando eu falo do massoterapeuta, eu preciso que ele tenha algumas valências, algumas capacitações técnicas específicas para ajudar o esporte. Não é simplesmente fazer um protocolo de massagem, né? Que é o que a gente aprende hoje, muita gente ensina só um protocolo de massagem e esquece literalmente a parte, né, clínica, de Científica avaliação. do trabalho, né? Então, o que eles fazem hoje muito é isso. E aí o massoterapeuta fica sem essa base, né? É bem interessante. Tá? Então, quando a gente pensa na cadeia superior, né, a gente tem que identificar qual o movimento que ele está fazendo. Por exemplo, para a galera do beach tênis, é totalmente diferente, né? Esse trabalho que a gente faz aí nessa região de escápula, nessa região, né? A gente já trabalha de uma forma diferente que a galera do CrossFit. Para a galera, por exemplo, do vôlei, né? A gente tem a galera do vôlei de praia que faz com a gente também é diferente, né? Porque eles precisam de explosão ali na hora de fazer o movimento. Tudo isso é importante, entendeu? Então, é legal pensar, né? Esse trabalho. E quando eu falo que o trabalho nosso ele é individualizado, porque a gente trabalha cada atleta de uma forma completamente diferente do outro. Né? A gente trabalha, por exemplo, cada sessão é diferente. Então, por exemplo, lá na GM a gente não vende técnicas específicas, tipo, vou fazer 10 sessões de drenagem linfática, vou fazer 10 sessões de massagem esportiva, 10 sessões de massagem... Não, a gente vende literalmente um trabalho para que ele consiga evoluir. Então, a gente vende uma massagem funcional lá, né? Para que ela vai ser adaptada conforme a necessidade dele naquele momento, né? Não o que ele contratou. Então, ele contratou literalmente um trabalho de massagem funcional. Beleza? Beleza demais. Cara, Lando, eu achei que o papo aqui foi muito legal hoje. A gente realmente está começando bem aí. Então, galera, quem participou ali, a gente vai estar aqui todo sábado, todo domingo, né? Na verdade, 8 horas da manhã no domingo, fazendo esse trabalho. Durante a semana a gente faz uma live às 7 horas da manhã,
essa live a gente vem acompanhando ela. A gente fez essa semana inteira. E a gente falou sobre os fundamentos da massagem esportiva, né? Teve um trabalho muito legal, falando quais eram as técnicas que eram utilizadas dentro da massagem, falando sobre os efeitos fisiológicos. A gente falou muita coisa e a galera gostou muito, tá participando bem ali, entendeu? Eu estou recebendo várias dúvidas aqui no Instagram. Se você tiver alguma dúvida sobre técnicas de massagem para trabalhar no esporte, pode mandar. Se a gente não souber, a gente vai correr atrás. É bem difícil a gente não ter essa informação, né? Porque eu trabalho com isso já tem 8 anos, só na massagem esportiva, só com esporte, pensando na performance, pensando na evolução do atleta, né? Então a gente tem vários atletas de alto rendimento que a gente faz acompanhamento aí e é importante, tá? Então, achei muito legal. Valeu demais, viu, Lander? A gente vai repetir várias vezes esse ano. Esse bate-papo vai ficar cada vez melhor. Esse é o primeiro, né? Entendeu? Obrigado, Ju. Valeu. O Edu aí. O Edu fez uma cirurgia, já a gente vai fazer um pós-operatório no Edu. Olha só que maravilha. Entendeu? Você não quer perder nada, galera, do pós-operatório, a recuperação de uma pessoa voltada para massagem, já segue a gente aí que vai ter conteúdo bem interessante, conteúdo diário. É isso aí. Vai sim. A gente falou de drenagem linfática, né? A gente falou da drenagem linfática, a gente falou de uma técnica específica que a gente utiliza e depois, mais para frente, a gente vai aprofundar na drenagem, né? A gente só deu uma pincelada, né? A gente só fez um trabalho superficial. Aí a gente vai aprofundar mais em cada técnica depois, falando direitinho de como é que funciona, mostrando alguns vídeos. Então é legal acompanhar a gente aí, tá bom? Muito bem, garoto. Beleza. Vamos lá. Gente, vai se falando. Gente, bom dia para vocês, boa semana. Alonguem-se, bebam água e acessem nosso conteúdo diário de massagem. Legal. Muito bom. Valeu, bom dia, gente. Tchau, tudo de bom. Amanhã a gente fala, 7 horas a gente tá aí. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Falou, Lander. Um abraço. Bom...